o senhor como presidente do CODIVAP, o senhor deve estar acompanhando aí essa questão do recebimento de mais doses, né? Como o Marcelo falou, nós tivemos algumas cidades aqui do Vale do Paraíba sem dose, ainda estamos com algumas aí sem dar sequência na aplicação de doses. Como é que está a negociação? A gente sabe até que até ontem me parece que o governo do estado recebeu aí algumas doses, mas eu acredito ainda que não deu tempo ainda de ser feita essa distribuição. Como é que está o relacionamento lá com o governo? Olha, o estado tem seguido a sua programação de definir as faixas etárias e definir a quantidade de dose pelo censo de 2010, que não representa a realidade dos municípios. Então, municípios que tiveram o privilégio de, em alguma faixa etária ou em algum segmento, como professores, profissionais da saúde, ter menos do que o número de doses que chegaram, ou municípios que tiveram uma população não aderindo à campanha, em alguns desses segmentos, tem doses remanescentes. São José, por exemplo, teve um número bem maior de doses dedicado aos profissionais da saúde. Então, à época, aqui algo em torno de 25 a 30 mil doses a mais do que o que foi necessário, em razão da pujança e do número de equipamentos de saúde. E também o fato de muitos professores e muitos profissionais de saúde trabalharem também em Jacareí, trabalharem também em Taubaté e podem ter sido vacinados fora da cidade. Então nós tivemos esse desequilíbrio na aplicação, porque o estado não tinha o número exato de profissionais da área de saúde, o estado não tinha o número exato de profissionais de educação do setor privado, e em algumas cidades não houve a remessa correspondente exatamente à real necessidade. Nós esperávamos que, ao chegar na faixa etária dos 30 anos, essas diferenças fossem equalizadas. Por isso, encaminhamos pela associação 3 pedidos já para o governo do estado, em 3 épocas distintas, mostrando o que veio e a real necessidade. Imagino em Jacareí, os dados que eu conheço bem de perto, nós estamos tendo aí uma diferença de 2.000 doses, né, acumulando-se. Tem, por exemplo, 2.000 pessoas com 37 anos, mandaram 1.800 para 37 e 36. Eu não vou conseguir nem 37. Vai faltar 36. O que faço? Pego as doses que vêm para a população de 35 para vacinar de 36. Então, Jacareí vai estar sempre 2 anos atrás do ideal. São José estará sempre 1 ou 2 anos à frente do definido pelo estado. A gente está insistindo. Não dá para comparar, né? Um município com outro. A gente vai estar o tempo todo insistindo, diariamente eu mando mensagens, cobranças ao governo do estado para a gente equiparar essas coisas. Não dá para continuar nessa defasagem, porque dá uma sensação de incompetência, dá uma sensação de alguém é privilegiado. Não, foram os dados disponíveis para manusear, né? Um censo que não corresponde à realidade, que é o de 2010, e a ausência de elementos que definam quantos profissionais da saúde tem nesse município, quantos idosos efetivamente tem nesses municípios, qual é a rede particular da educação desse município. Então, quanto teve esse segmento. E quando chega a idade, você tem algumas diferenças. Cidades do litoral, por exemplo, a diferença é pior ainda, porque você tem a população flutuante e tem muitos idosos que, depois de aposentado, embora o domicílio fiscal seja a capital, sejam as grandes cidades, estão nas nossas cidades, ou serranas ou litorâneas. Então, espero que até agosto tudo isso seja resolvido, mas até lá vamos ter essa diferença. Tem cidades no Vale que está aplicando ainda na faixa etária de 40 anos. Sim. E tem cidade que já vai começar 32, 33 anos nesse final de semana, porque tem dose suficiente para isso. Isso é preocupante, não é, prefeito? Porque cada vez mais, com essa redução da idade, aumenta o público. É uma população jovem muito grande, né? Então a tendência é realmente isso, acumular e virar uma bola de neve, inclusive tendo um controle maior também para garantir a segunda dose, né? Estamos falando de um público gigante que ainda vai tomar a primeira dose, não tem doses suficientes para a primeira, e além disso tem que ter toda essa conta, esse controle efetivo para garantir a segunda dose da população, né? E Marcelo, o outro problema sério é que não está havendo recursos nem federal nem estadual
para a infraestrutura, para a logística. Então as prefeituras não estão tendo condições de criar equipes para aplicação de vacina. É a mesma equipe da rede pública que está aplicando vacina contra a Covid, vacina da gripe e as suas atividades que não podem parar. Você não pode fechar de vez as UBSs, e se você cria postos específicos de vacinação, você tira essas pessoas de onde? Das UBSs, das unidades de saúde da família, da sua estrutura. Só pode contar com esse pessoal. Não tem tido apoio financeiro para essa logística complementar necessária para uma campanha nacional de vacinação. Na verdade, a União entrou sem vontade na campanha de vacinação. Entrou sem corpo e alma, entrou sem fazer campanha, sem fazer propaganda, sem divulgar, sem chamar as pessoas, sem estimular a presença das pessoas e sem dar um centavo de apoio para que os municípios façam as suas atividades. O que está sobrando? Para os municípios. Com prejuízo para os serviços de atenção básica, com prejuízo para o serviço de funcionamento da saúde nas nossas UBSs, e nas nossas unidades de saúde da família.